Vamos lá então. Você acordou, né? Acordou. Que bom falar no meio aqui. Você não te peguei no quilo, né? Fazendo a digestão. Como o pastor se colocou, coloca para nós aí, my boy. É aquele que está na tela aí. Palestra pastores, um negócio assim. Bom, eu converti com 20 para 21 anos, mais ou menos. Como Gidiel falou um pouquinho, eu cresci fora do evangelho. E cresci fora do evangelho e não tive cultura cristã nenhuma. E não tendo cultura cristã nenhuma, fui alcançado. Comecei a usar droga. Vamos começar com aquelas histórias tipo assim: ele é ex-babalorixá. Já viu? Ex-pai de santo, ex-bruxo. Foi o dengue da Xuxa, né? Foi o dengue da Xuxa por 3 anos. Foi o fofão da carreta furacão. E fez bico de Henrique Cristo, ó pai. E aí eu cresci no mundão. Comecei a usar droga com 13 para 14 anos. Fui parar com 21. Mas não é que eu comecei e usava de vez em quando e fui parar com 21. Eu comecei com 13 e parei com 21. Todos os dias mesmo. Vida... Aí sempre desenhando e tal. Tatuei por 3 anos. Vivi de tatuagem um pouco. Sempre trabalhei, nunca roubei, não fui barata, não virei noiado de rua, mas usando droga muito pesada mesmo. O underground, essa pegada de Belo Horizonte é muito pesada. E cresci, eu sei que, por exemplo, o espiritismo, Umbanda, Candomblé aqui para o sul é bem forte. Minha mãe foi uma vez, a gente morava em Santo André, uma vez em um centro e passou a receber espírito maligno a vida toda. Que a loucura dentro de casa. Dava à noite, madrugada. Minha casa era tipo o terror em Amityville. Já viu? Aquele filme, O Exorcista. Era isso que acontecia, rir porque não é você. Aí, aquele trem esquisito, minha mãe gargalhando, aquela loucura dentro de casa. Aí, ser menino, você sai de casa para não ter que vivenciar aquilo. Então, comecei a sair, chegava da escola com 13 anos, com 12, 11... e ficava a tarde inteira na rua. E aí você começa, então, poxa, melhor ficar aqui do que lá. E aí começa as experiências, as práticas e tal. Converti com 20 para 21. Achei uma Bíblia em casa, comecei a ler. Doidão, de madrugada. Achava que Jesus ia voltar a qualquer momento. Falava assim, não, eu sou da igreja, tatuei o rosto de Jesus grandão, tampei 2 meses depois. Louco de droga. E aí... meio que na caminhada veio um cara e me pregou o evangelho. Eu falei, não, cara, você tá maluco, eu já sou crente. Eu sei de Bíblia e tudo que ele falava era glória a Deus, glória a Deus. Eu falei, tá vendo, essa religião tá te deixando doido. Aí eu fiquei com o folheto da igreja no bolso, era a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu fui lá uns 2 meses depois e eu pedi tudo, pedi noiva, pedi amigos, pedi tudo. E pedi família. Meu pai e minha mãe queriam saber por que eu chegava agora... sexta-feira em casa, normal, porque eu tinha uma tática. Eu entrava em casa de costa. Aí meu pai perguntava, você tá saindo ou tá entrando? Eu falei assim, não, tô saindo, tô indo comprar pão. A vida inteira, só bagunça, confusão e tal. E eu cresci sem cultura cristã. Católico, não sei o quê, mas nada, igual todo brasileiro é. E converti, fiquei 3 anos na Quadrangular, depois estudando com seminarista e conheci o tal do calvinismo. E comecei a ler e fui parar na 8ª igreja. Na 8ª igreja, antes eu já estava cursando artes plásticas, eu fiz artes plásticas na Universidade do Estado de Minas Gerais. Depois, um processo longo, Gidiel foi meu tutor. Eu comi o pão que o Gidiel amassou. Porque o negócio é bruto. Nossa! Nossa! E aí, não, sério, o Gidiel seríssimo, assim, apertava daqui, apertava dali, e eu sempre muito sério, evangelho e tal, seminário, depois fiz sociologia. E eu trabalho com criança desde que converti. Na Quadrangular foi menos, na 8ª igreja eu cheguei lá, e desde que eu entrei, pastora Mauri era pastor, fez o chamado, no Ministério Infantil tem uma placa invisível, a vaga, só vê quem é do negócio. É a roupa do rei.
E aí, o que acontece? Eu comecei a ver, e por causa da lida de Belo Horizonte, da história da cidade, é uma roça grande. Belo Horizonte não é São Paulo, não é uma metrópole. É uma venda grande, é uma quitanda que aumentou, né? É uma família. O povo mineiro acha que é francês, mas é bocó, sabe? Acha que é francês e tal. É sério, é verdade. Chique é o sul. O sul, você anda no sul, cara, os cachorros de rua são bonitos. Não é? Olha que lindo, é um husky siberiano. Você olha no Belo Horizonte, aquele cachorro magro, ajudando o Papai Noel. Do Simpsons, sabe? Cachorro horroroso. Sabe, porque as pessoas são loiras, do olho azul, todo mundo é bonito, chimarrão, poncho. Lá é roupa furada, chinelo de dedo, havaiana azul. E aí, sempre trabalhando com criança. E o pastor Jeremias me comprou, né? Poxa, se não fosse ele, por isso que a gente... O pagia, uma coisa que não tem na igreja presbiteriana e que há nas igrejas pentecostais e batistas, metodistas, wesleyanas, seja o que for, é a honra ao líder. Por causa do entendimento do sacerdócio universal, a gente acha que o pastor é qualquer um. É qualquer um, mas não é. É igual o Denorex. Parece, mas não é. Que é o cara que está segurando o rojão. É o cara que dorme pensando na igreja. É muito interessante, porque assim, quando a pessoa não quer ir na igreja domingo, o pastor tem que estar. A mãe mandando. Meu filho vai para a escola dominical, tá na hora. Não vou naquela igreja, odeio aquele povo e tal. Você tem que abrir a igreja. Não, que não sei o quê. Vai, meu filho, você tem que abrir a igreja, você é o pastor. O cara não tem escolha. Comecei a trabalhar com criança e comecei a ver a realidade da infância. E comecei a pensar como que eu faço para ter um trabalho ministerial infanto-juvenil de relevância. Por quê? Eu já peguei um legado, assim como o Israel falou, a gente já tinha algumas coisas estruturadas no Ministério Infantil, juniores praticamente não existia. Juniores são as crianças de 9 a 12, de 0 a 8, Ministério Infantil. Tudo que eu vou falar aqui, eu te dou o slide, você só anota as frases de efeito, tipo... frases de efeito. Mas, porque os slides estão cheios, porque muita gente pede, então eu dou o slide, mas falta coisa. Quando você só coloca tópico. A gente precisa de pensar, e aí eu estou falando aqui, e pensa na realidade da criança da sua igreja. Como é que é? Desde a recepção, a salinha, ao momento de ir, a criança problema, o professor, a coordenação, a escala, tudo que acontece, ao número de crianças. Na oitava igreja hoje nós estamos com 5 igrejas. A sede roda lá, vamos colocar, tem no hall 6.000 membros. Tem uns fantasmas, tem gente que já morreu. E deve ter assim, hino, domingo assim, ó, 3.000 pessoas no mínimo. Hino, rodando domingo. 4.000, 5.000 de gente assim, vamos colocar assim. 1.000 é aquele negócio que o cara da integração coloca para dar uma enxada no hall. Mas a gente está enxugando esse hall, deve ter uns 6.000 mesmo na sede. Total, então, nem sei quantos mil mais. Beleza. De criança, aí eu falo número, você espanta, mas aí você vai espantar mais ainda. Porque de criança a gente deve ter 600 crianças lá rodando no domingo. 400 infantil, de 0 a 8. E de 9 a 12, umas 200. Nó, que número grande. Eu estava conversando com um pessoal aqui, que tem uns 150 membros na igreja, eles têm 60 crianças. 40 crianças. Olha o percentual. O meu percentual é 10. Vamos colocar. Ou menos de 10%. Há igrejas em Belo Horizonte que se arrogam ter 40.000 membros, 50.000 membros, não tem 5%. Se a sua igreja tem 150 membros e você está com 40 crianças, olha o seu numerário de criança. E o que você tem que pensar? Então você tem que pensar em escala. E tudo isso abrange esse trabalho que a gente vai falar aqui. Porque talvez seja mais difícil para você ter 40 crianças do que para mim ter 600. E aí, eu peguei um currículo pronto. Eu peguei um monte de coisa andando. Eu peguei gente famosa na igreja. Tinha Helenita Borja. Tem tia Shirley.
Tinha um monte de contador de história. E de uma hora para outra não tinha mais ninguém. O culto infantil estava com 30 crianças. Com gente gritando, beliscando os meninos. Mentira. E aí, presta atenção, você que é reformado, presbiteriano, passa por favor. O Comênios. O Comênios falou, ele é o primeiro pedagogo e reformador da história. O paidagogos clássico. E ele disse o seguinte: as mentes simples e ainda não ocupadas pelas corruptelas, pelas coisas estragadas, são, por vãos preconceitos e costumes mundanos, são as mais aptas para amar a Deus. Os jesuítas falavam assim: se você me der uma criança até 7 anos, eu te devolvo ela para o resto da sua vida. E é assim. A primeira fase é a identificação da sexualidade. Um menino sabe que é menino, a menina sabe que é menina. Depois a questão da afetividade, a sexualidade em si. E aí, pensa comigo, o que acontece na vida de uma criança até 7 anos, 8 anos, dentro da igreja? 9, 10, 12 anos. E aí, se a gente tem uma porta de entrada no ministério infantil, a gente tem uma porta de saída no ministério de jovens. Por isso, o pastor Israel falou aqui do seu trabalho com a juventude, na questão da faculdade. O que esse menino viu até completar 12 anos, que chega uma professora e fala com ele assim: não, esse negócio de Deus é bobagem. Aí ele volta para casa e fala assim: mãe, esse negócio de Deus é bobagem. Até onde foi a fé nesse menino? Então a gente precisa de plantar a fé com seriedade e dentro da realidade dele. Passa, por favor, my boy. É do sul, mas tem cara de cearense. Eu não entendo essas coisas. Aí, olha só, vamos começar sendo sincero. Ou é negligência ou é displicência. Negligência, a gente nega. Nega a criança. Não, tem criança, tudo bem, a gente arruma a salinha, coloca um jeito, faz um jeito. Eu estou repetindo mais ou menos o que eu falei quinta-feira, mas sempre é diferente. É a negligência total. Ou então a displicência, faz de qualquer jeito. Aí você tem uma salinha, você arrumou o hall de culto. Você tem a sala pastoral, mármore de Carrara, esculturas gregas, busto de João Calvino, livros para tirar foto. E o ministério infantil, os milinguidos de EVA, horroroso. Não o bonitinho original, que você não gastou. Você comprou na loja de festa. Tá lá os milinguidos colados na parede. Aí você tem que colocar a criança lá dentro para ter aula. Aí os milinguidos olhando para ela. O tempo todo. Coitada da criança. Aí de vez em quando a mão ainda solta. Faz... Não é? E aí observa só. Além de ser uma ordenança de Deus de apacentar as crianças, nós temos duas realidades. Ou é displicência ou negligência. Mesmo. Já dei esse treinamento para alguns lugares onde não tinha ministério infantil. Como que uma igreja não tem ministério infantil se a igreja é família? Vai de criança a idoso. As igrejas pretas, acho legal, funciona os negócios para filmagem, funciona para pregação, é legal, jovem, calcinha rasgada, apertadinha, pregador worship, né? Música de mantra. Ah, Jesus, Jesus. 40 minutos, Jesus. Né? Púlpito de tambor. Púlpito de tambor. E as crianças da igreja? As crianças vão ficar numa parede preta também? O cemitério de gaveta? Né? Dentro do tambor, sei lá onde. Passa, por favor. E aí, observa só. É uma ordenança, a gente precisa de entender que se você é presbiteriano e você batiza criança, se você é aliancista, e aí eu não vou entrar em questões teológicas. Se você não batiza, se você batiza, a gente batiza. E eu acredito no batismo infantil. Nós estamos batizando os filhos da fé. Os filhos da igreja. Fazem parte. Olha só, para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ah, então quer dizer que ele só chamou adulto? Só chamou jovem? Então Deus trazia os que iam crendo. E aí você tem argumentação histórica, cultural e bíblica para batizar a criança. E você não tem uma argumentação histórica para cuidar da criança com apreço na sua igreja. Agora, eu quero pegar no seu pé, pastor, porque eu não tenho problema nenhuma de ser pragmático. Pragmatismo lá em Belo Horizonte, esse ar-condicionado aqui,
ele funciona para frio e para calor. Lá em Belo Horizonte é só para esfriar, né? Aqui só para um ventinho, é igual o chuveiro do hotel. Tem 2 temperaturas, Antártida e fogo do inferno. Você pode escolher. Você... Cai a água quente, ele já te esteriliza. Nossa. Aí você já tá tremendo de frio, o negócio não regula. Temperar, né? Temperar você não experimenta, não sei por que é temperar. E aí, observa só. Pragmático. Fazer algo com objetivo maquiavélico. Pragmático é você fazer algo, uma prática para alcançar um objetivo fim. Estou fazendo isso para aquilo. Se você não acordar, pastor, a sua igreja vai patinar numas coisas. Por quê? É número. Tem a... Como é que é o nome daquela associação? Eu esqueci o nome aqui agora. Que faz os cálculos, americana. Você vai lembrar. 60% a 70% das famílias que decidem hoje, tá? Não antes. Hoje, por uma igreja, ela, seja por conversão ou transferência, ela tem como objetivo maior o ministério infantil. Por quê? Por causa de acolhimento. Muitos aqui são de uma época que as pessoas procuravam, e hoje também acontece, por causa da seriedade com a palavra, por causa da seriedade com o tratamento do dinheiro, principalmente, não tem ladrão. Eu sei que eu vou dar meu dízimo, vai chegar num fim próprio. Mas a pessoa quer acolhimento, a pessoa vem para a igreja. Não é igual o Caléuzinho que fica de boa ali e tal. Tem menino que não aguenta. Oxiurus purinho. Menino vai para lá e para cá, atrapalha o pastor e tal. E o pai e a mãe precisam de ouvir o evangelho. Só que tem outra questão, a criança também precisa. E ela vai ouvir aonde? Na sala. Porque vai ser na sala que ela vai ter a sua linguagem adaptada. Aí tem muita gente hoje, principalmente presbiterianos, fala assim, não, a criança pode participar do culto normalmente, que ela vai aprender. Ah, vai? Você foi para a universidade para aprender matemática? Você não foi para o pré? Então a gente precisa de preparar um ambiente, desde o chão até o teto, salubre, um espaço próprio, com currículo próprio, com tudo próprio, para que a criança aprenda o evangelho, essa criança seja acolhida. Porque os pais estão desesperados. E você pode falar assim, não, Pelotas é uma cidade menor. O efeito do globalismo acabou com a distância geográfica. Acabou. A globalização, a troca comercial pelo mundo, e o globalismo, as trocas culturais. Acabou. Você vai ver o seu menino, sua menina está com um problema, apaixonado pelo youtuber que ela nunca vai ver na vida. Ou fazendo um desafio, e aí os desafios são vários, desde engolir pó de borracha, a apagar o braço até embrasar, assim, até soltar a pele. E fazer várias coisas. E o coaching de meninas e meninos se cortando, dessa depressão, de onde que vem isso? Momô. Já ouviu falar da Momô? E o problema é que nós somos uma igreja muito infantil, que a gente ainda tem medo do disco da Xuxa ao contrário. O nosso maior trauma é o fofão, que tem uma espada no meio. Você parece o fofão. Você é fofinho. Passa, por favor, velho. E aí, observe só. Criança não trabalha, a gente vai fazer a coisa de qualquer jeito. Criança não produz. Não produz o quê? Há 2 semanas, família católica praticante, a dona foi... Quando a mulher está com a camisa sublimada com a Nossa Senhora, sublimada é aquele negócio... Ela é praticante, sabe? A dona foi lá, eu vim visitar aqui porque meu filho já veio aqui 3 vezes com a avó e nós gostamos daqui. Aí ficou lá, eu os recebi, a gente tem um momento do visitante no culto infantil, como toda igreja deve ter um momento do visitante. Quem nos visita, dá um abraço, dá uma balinha, dá sei lá, qualquer coisa. Dá um panfleto, dá um livreto, dá uma bíblia de R$5. Nossa. Família. E são várias famílias que vão ficando na igreja. A família teve uma assistência ao filho autista, ficou na igreja. A família teve uma assistência ao filho autista que foi no acampamento de juniores de criança de 9 a 12 anos, o menino tem 18. Idade mental de 7, assexualizado. Foi com a gente. A família está na igreja. E aí,
Tudo isso faz parte porque a sociedade pede orientação, principalmente para as crianças. Na terceirização da educação, beleza, eu educo, eu te ajudo. Não vou fazer sua vez, mas eu vou te ajudar. E aí, a criança gasta tempo e gasta dinheiro. E isso na pós-modernidade é o que tem mais valor. Já viu propaganda de celular com idoso? Não tem, velho. Não é? Sabe por quê? Porque idoso não gasta com celular. Não tem. O idoso correndo na praia, ligando, Nextel. Essa é a minha vida. Não tem. Entendeu? E aí, a criança também não. Nós estamos num país onde a Ancine mais um monte de coisa. A Braz, sei lá como é que era o nome do negócio lá, tirou as propagandas de... Não tem programa em rede aberta para criança. Uma pouca TV Cultura, tiraram o TV Globinho, colocaram a Fátima Bernardes. O que essa geração vai dar sem TV Globinho? Você viu a Priscila do TV Colosso e cresceu com aquela riqueza, com He-Man, sabe? Olha os homens de hoje, olha os da nossa época. Hoje é Ladybug, sabe quem que é Ladybug? Claro, sou Ladybug, sempre é melhor. A música é assim. Aí quem que é o super-herói da Ladybug é o Cat Noir. Ele usa a roupa da mulher gato. Um colã preto. Não dá, velho. Quem que é o homem da nossa época? É o He-Man, velho. Peitoral, louro, bronzeado, louro e bronzeado. Com a tanga de animal. Com as pernas para fora. Ele levantava uma espada e falava, eu tenho a força. Que super-herói que a gente tem hoje assim? Não tem. Tem um Ben 10, que usa um relógio, um adolescente, um menininho, boca aberta. E aí observa só, a criança atrapalha o pregador e logo a mensagem. Então manda para a salinha. Não é esse o objetivo. Mas é também, porque atrapalha e muito. Se você está aqui pregando, você sabe, vai dar um recado, seja o que for. O menino está batendo, o menino está fazendo barulho, o menino, sabe? O pastor Jeremias tem um olhar que congela. Ele olha assim, o pai saca na hora e pega o menino, sai andando assim, ó. Ele vai olhando. Uma vez o menino estava brincando, aí o pastor foi, o menino, coisa assim, a mãe acha que é bonitinho, né? Gracinha e tal. Pastor Jeremias, Barão, já deu. O cara pegou o menino no colo, mas saiu assim, fez senão vai sacrificar o menino. Muda, por favor. Aí, veja só. Passa. Observa só. O erro é antigo. Os discípulos levavam, eu vou falando rápido, tá? Porque eu quero a parte prática, a gente dá oficina, eu quero dar alguma coisa para você levar para casa. E aí, não vou nem chover no molhado, óbvio que eu não estou aqui dando aula. Tem gente aqui que passou há 30 mil anos, eu tenho 40 anos, eu sei que não parece, trabalhar com criança deixa a gente esticado, mas eu vou dar coisas que eu faço para você, esse negócio funciona, porque não existe plataforma fixa. Só você sabe da sua realidade. Não tenho pretensão nenhuma. Tem um monte de gente que tem muito mais experiência que eu. Agora, a gente precisa de pensar e concatenar e ter ideias, porque o negócio é a criatividade. Criatividade, fazer coisa. Eu vou te pedir um favor. Você tem o cadastro no YouTube? Acessa aí Arte Kids Brasil e se inscreve no meu canal, dê seu like, aperte o sininho. Eu estou ensinando crianças a desenhar. Minha filha está lá. E eu vou falando o evangelho. Eu vou falando coisas no meio. Estou falando isso aqui só para lobby mesmo, para você se inscrever lá. Observa só. YouTube. O erro é antigo, porque os discípulos impediam. E a criança, o que estava acontecendo ali? Um menino que fosse discipulado, como Paulo aos pés de Gamaliel, para ele adquirir idade adulta e começar a caminhar, quando ele seguia o caminho religioso, ia ser fariseu mesmo, né? De fato, ser um escriba, seja lá o que for, ele acima de 12 anos, ele caminhava com o rabi. E caminhando com o rabi, ele ia ser discipulado. Possivelmente as crianças que estavam chegando perto de Jesus tinham menos de 8 anos, 9, 10 anos. E os discípulos impediam, repreendiam. E Jesus falou assim, não, vocês deixam vir. Das tais é o reino. E aí observe só, não impeça. Se não há o trabalho infantil, nós estamos impedindo. E é um trabalho infantil eficaz. Não é salinha só. Não é só
fazer uma EBF no meio do ano e ter as coisas básicas, porque tem inúmeras realidades da sua criança hoje que você precisa de entrar. Desde a área cultural a uma dieta. Desde de questões básicas. E observa só, a gente continua reproduzindo as questões. A salinha, a gente já trabalha tudo no... essa aí é minha filha, que falou alto aí. Salinha, diminutivo. A gente chama de tio e de tia. Tem pedagogos que têm pavor disso. Eu não tenho problema nenhum. Mas a gente coloca no espaço precário o tempo de classe. Que hora que você está chamando para o culto, para a criança descer, e você não se importa? Qual é o currículo? Qual é o conteúdo que a sua criança está vendo dentro de sala? Você sabe? Qual é o caderno? Qual é a revista? É da Editora Cultura Cristã? É da Vida Nova? É da Aliança Evangélica? Qual que é? É da Editora Betânia, sei lá. Qual que é? Porque talvez seu menino esteja lá com o livro dos Moroni na sua escola dominical, você nem sabe. Nu. Imagina. Seixonoye. E aí? Qual é o conteúdo bíblico que está sendo colocado para a criança, para a formação dos pequenos discípulos da sua igreja? Porque as crianças são os discípulos. É para ser tratado como tal. Qual é a alimentação que está dando na sua salinha? Você deixa a bomba toda na mão da professora. Aí todo mundo tem uma escala. Aí você tem uma professora que está passando um perrengue, está amarrando lata. Não dá para levar nada. Os meninos vão ter nada para comer. Aí tem a outra que é abastada, corrompe as crianças com pirulito. Crianças, venham todas pro titi. E aí? Plano de aula. Como é que é essa aula? Os meninos entram dentro da sala, você fecha a porta, joga de longe assim, ó, giz de cera, papel. Igual dinossauro. Como que é o plano de aula? O que eles estão fazendo dentro de sala? Eles estão simplesmente colorindo a vida inteira? Eles estão mexendo com barro, com argila, com slime? O que eles estão fazendo? Qual é a paixão que eles têm para vir para a igreja? Eles querem vir para a igreja? Ah, porque se um filho falar com o pai, vamos acordar cedo porque domingo é dia de ir na igreja. Ah, meu amigo, o cara pode estar com sono que for, ele vai. Ele vai. Se o menino fala, papai, não faz assim não, porque eu já peguei criança, graças a Deus, muita experiência. Pastor, ora pelo meu pai solta fumaça pela boca. Papai, bate na mamãe. Mamãe briga com papai, mamãe saiu de casa. Tudo em sala, criança endemoniada, manifestando dentro de sala. Criança que você vai levar no banheiro, lá a gente tem as nossas técnicas. Antigamente eu até balançava o pintinho do menino, hoje em dia eu nem ponho a mão. Deixa se mijar todo. Baixa a calça, balançou o amendoinzinho, vambora. Problemas mil, né? Aí o menino vai se lavar, o menino está com o pinto podre. Porque não está aprendendo a se higienizar, porque a avó é usuária de crack, porque os pais não estão. Meninas que não sabem se enxugar. E vão aprender a se enxugar na igreja. Você imagina isso? A importância disso para a vida de uma criança. Passa, por favor, irmão. E aí observe só. Então a gente tem a base teológica, o mandamento de Deus. Qual é o entendimento que eu tenho das escrituras? As matrizes e diretrizes pedagógicas. Ah, ficou ótimo agora. Agora ficou bom. Ele sujou tudo de café aqui, o pastor. E aí, qual é a matriz e diretriz pedagógica? O que eu vou ensinar dentro de sala? O que eu vou ensinar? Eu vou dar tema, eu vou expor o Antigo e Novo Testamento, eu vou pegar os personagens, eu vou falar as histórias bíblicas de vitória para a criança, para ela parar de apanhar dentro de sala, eu vou falar que Deus a ama porque ela tem problema de paternidade. O que eu vou ensinar? E depois, como que eu vou ensinar? O que eu vou ensinar? Bíblia. Como é que vai ser? Não sei. Agora, como que vai ser? Agora eu sei. Eu vou ensinar através de flanelógrafo, eu vou dar a lição, eu vou contar a história, eu tenho um plano de aula. Passa, por favor. Olha só, teológica a gente já sabe. É uma ordenança. Jesus continua chamando. Ele continua chamando. Observe só, passa, por favor. E aí,
a consideração escriturística a respeito da criança. Meus irmãos, o texto bíblico, o livro da nossa fé, que a gente professa, através dele crer em Jesus Cristo nosso Senhor, que nos contou a história da criação, da queda, da redenção e da consumação. Fala de criança de Gênesis e Apocalipse. Inclusive, a história da nossa redenção passa pela história das crianças. Porém, inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, ele pisará a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A descendência. Vai lá em Apocalipse, o filho da mulher, onde o dragão, a antiga serpente, quer pegar. Aí é Josias, aí é Moisés, aí é Sem Cã e Jafé, aí é isso, aí é Adão, aí é tudo. Adão não, né? Jovem é complicado, né? Se jovem fosse tão bom, Deus tinha feito Adão jovem, mas Deus fez Adão adulto. Porque jovem dá muita manota. E Adão tinha umbigo? Você acha que Adão tinha umbigo? Não? Você acha que Adão tinha umbigo? Tinha, e eu vou provar para você, vem cá. Deus fez Adão. Peladão. Pegou a costela e fez Eva. Aí Adão ficou olhando para Eva, Deus perguntou, gostou, né? Aí fez umbigo. Entendeu? Foi assim que veio o umbigo de Adão. É sério. Aí olha só. O desenrolar da narrativa de salvação. Volta, por favor. E aí, personagens, crianças de importância ímpar. E eu não estou falando de importância ímpar somente nas narrativas. Por exemplo, Naamã, 2 Reis, capítulo 5. A gente fala de Naamã, fala de Eliseu. A gente fala de Eliseu, fala do exército sírio. Mas o que aconteceu ali? Tudo aconteceu porque teve uma menina israelita que foi cativa. Se não fosse aquela menina, Naamã estava se coçando até hoje. Se tivesse os dedos, né? Uma menina. Gente, aí você pega livros de religião, Bhagavad Gita, Umbanda é oralidade, né? Mas os livros todos, Seishonoye, qualquer outro, o Corão, não tem criança na narrativa da salvação. Não trata o filhote do homem. Quando trata a respeito de Jesus, do filho amado, é essa criança que vem a ser então esse homem poderoso e adulto. Nós somos aliancistas, a gente precisa de considerar, e a única coisa que eu quero é que você saia daqui olhando para baixo. Primeiro que olhar para baixo é sinal de humildade, esvaziou-se. Quando você vai conversar com a criança, que você ajoelha para conversar e olha no olho dela, acabou, ela vai te entender. Por que tem um monte de gente que nem vê criança? Eu lembro um dia, acho que não sei se foi hoje de dia, uma barulheira na igreja, as crianças subindo, correndo. Aí perguntaram, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei assim, nada, só estão subindo a escada. Está tudo no controle. E lá tem o elevador, né? Os meninos ficam o dia inteiro subindo e descendo. Aí de vez em quando trancam no elevador, na hora que sai desesperado, eu falo assim, trancou, né? Adoro o Pedro uma vez. Pedro da Patrícia. Adoro elevador. Filho de pobre nunca viu elevador, fica subindo. Sobe e desce. Sobe e desce. Aí ficou trancado lá, pagou os pecados dele lá, tudo, só o branco. Foi bom, fica. Passa, por favor. Aí olha só, é ordenança divina. Faz parte da membresia. Faz parte. Ela não dá dinheiro. Mais ou menos. Mais ou menos. E aí, estando preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa fé. Quando Pedro está falando isso, você tem que preparar uma pessoa para que não chegar um maluco, um esquerdopata, fala assim, não, esse negócio de Deus não é bem por aí. Você pode ser o que você quiser. Você pode escolher ser menino, ser menina. O primeiro caso do problema da ideologia de gênero sério que aconteceu em Belo Horizonte foi na escola pública, que o menino chegou urinado
O menino era até filho de um boliviano, se eu não me engano. Porque eles colocaram o banheiro unissex. Aí o menino não quis fazer xixi porque as meninas estavam indo no banheiro. Aí eu contou. Aí quem que era? Era um monte de gente que não cria em Deus, era um monte de gente que tinha uma doutrina secular religiosa. É um problema seríssimo para o tempo de hoje. Passa, por favor. E aí, observa só. Antes da prática, o que eu vou fazer? Porque a gente sabe da importância e cai na prática. Não, nós vamos chamar a Salinha, eu chamo a tia, que gosta de criança, e a gente precisa de homens como referência. O povo fala assim, pô, Bruno, por que você não pega para jovem? Por que você não quer fazer? Cara, só se Deus mandar, porque aqui eu tô tranquilo. Eu sei o que eu tô fazendo. Olha, tem meninos e meninas que me abraçam, os meninos que não têm pai. Eles me abraçam de um jeito, na carência, desesperadamente. De pedir para você ir em formatura, de pedir para você estar na festinha deles, de você chegar na festa deles, parece que chegou alguém famoso. Desesperados. Dão uma orientação. E aí, o que eu faço como escolha? O que eu tenho como escolha? Antes da prática, a gente tem que desenhar a base do método. Qual é o currículo? Porque você fez seu curso superior. O senhor tem formação superior? Não, você tem? Mas vocês estudaram na escola, segundo grau lá, pá, chegou, você tem formação superior, o que é? Você sabe o que é um fisioterapeuta? É uma pessoa que não teve coragem para fazer educação física, nem capacidade de fazer medicina. Mas tem ela, que é professora de educação artística. Sabe o que é uma pessoa de educação artística? Uma pessoa que não teve capacidade de ser engenheiro, nem coragem de ser arquiteto. Cara, minha faculdade... E aí, veja só, nós tivemos lá os nossos cursos da vida e tal, você recebe a ementa. Fisiologia do exercício 1 e 2, anatomia não sei o que lá, neuro não sei o que lá, e por aí vai. Né? Eu fiz fisioterapia também, tô brincando. É sério, fiz. No joelho, Aí, eu adoro essas piadas fáceis. E aí, observa só, você recebe a ementa. O que sua criança da sua igreja, quando ela entrou com 1 aninho, 2 aninhos ou 0 aninhos, o que ela vai sair aos 12 anos, o que ela viu na linha do tempo? Já tem desenhado isso? 1, 2, 3 anos, aprendendo afetividade, criação. Criação, ela vai ver 1 e 2 anos, por exemplo, lá, é a criação. 3 e 4, ela começa a ver personagens bíblicos do Antigo Testamento. Aí 5 e 6, começa a ver um pouco da narrativa. 7, 8 e 9, personagens bíblicos do Novo Testamento, juntamente com a história da salvação. Porque passou-se do raciocínio concreto para o raciocínio abstrato. Agora ela consegue imaginar Deus, imaginar entender o que é o pecado, a maldade, perversidade do coração e por aí vai. Mas seja como for, anual, bianual, trianual, ela tem que ver a Bíblia toda. E eu preciso colocar isso no papel. Eu preciso fazer um plano, uma estruturação, um tempo. E eu preciso desenhar a aplicação disso. Como é que eu vou aplicar? Vai ser através da escola bíblica? Vai ser através de aula prática? Vai ser através de excursão, de acampamento? Qual o evento que eu vou escolher para trabalhar tal tema? E eu preciso, então, expor e desenhar como é que eu vou fazer isso. Passa, por favor, mano. E aí, observe só. Eu tenho que pensar no planejamento anual e no orçamento, pastor. Você tem que ter a liberdade do seu líder de ministério, ou a líder de ministério, chegar para você e falar assim, olha, nós vamos gastar 10 mil por ano. 12 mil por ano. Cada mês, 8 mil. 5 mil? Ah, sim. 99. E a gente tem que gastar. Pastor, está aqui, o mês de outubro é mais, pastor, a planilha aqui está com mais, porque eu preciso fazer evento, chamar o povo da rua aqui, distribuir balas e doces e corromper as crianças.
Eu preciso de chamar, eu preciso de gastar com impressão, eu preciso de parar de comprar EVA, a Highlander precisa de parar de comprar o EVA com o dinheiro dela e a igreja tem que... Por quê? O dela vai faltar e ela tem criança para cuidar. E aí, as decisões baseadas no objetivo. A criança ela está sendo discipulada, ela não está tendo salinha. Eu falo com os meus professores, eles são discipuladores. E outra coisa, vocês conhecem o pastor Jeremias, está aqui, pastor Gidiel e tal. Dentro de sala, o pastor Gidiel comanda... Agora você não está no ser mais, né? O Luiz, mas você estava no ser lá. Se eu vou tratar alguma coisa com os adultos, da aula dos adultos, o professor é a primeira autoridade, depois é o Gidiel. O pastor Jeremias fala, tratou com o pastor? Não, então você trata com ele primeiro. O professor dentro de sala é a autoridade máxima. Então, ele precisa de me falar quais são as decisões, mas eu tenho que explanar o evangelho. E aí, observe só, como que eu vou intervir no momento da cultura que eu estou vivenciando? Talvez você não tenha que tratar o problema da ideologia de gênero, da homossexualidade, homoafetividade, por aí vai, dentro da sua área. Mas talvez você tenha que tratar abuso infantil, proteção da criança sempre, identificação de abuso, e você pode colocar isso transcurricular, transversal no currículo, sem expor, hoje a aula vai ser para a gente identificar. Não, você faz uma lição aqui e vai salpicando a lição. A gente tem que ajudar nessa transformação de mente para ela conseguir comparar a vida dela com o universo lá fora. E ela poder optar pela inteligência que ela tem. Primeiro ela ser protegida, mas depois ela optar pela inteligência que ela tem, pelo evangelho. Uma criança ela é discipulada a converter. Ela pode converter com 3 anos, com 4 anos, 5 anos, sim. Mas ela vai sendo levada à conversão. Aí, os problemas de hoje em dia, a ideologia de gênero, as várias formas de feminismo, femismos e feminismo. O machismo, você vai visitar a criança, tá o menino fazendo o que quer e a menina ralando. É por isso que as nossas meninas vão melhor na escola do que os meninos. A pressão sobre as mulheres é uma, sobre os meninos, eu prendo meu bode, eu prendo minha cabrita e solto meus bodes. Não era assim? A piada do chicanismo é verdade. E aí a gente precisa de trabalhar a questão da sexualização infantil, mas de maneira propositiva. Eu ensino os meninos a serem homens, eu não preciso de ensiná-los a não serem gays. Isso é uma ignorância. Eu ensino meu menino a ser homem e minha menina a ser mulher. E vou mostrando a beleza da criação, né? Com a questão da proatividade, da liderança, finanças, tudo envolve dinheiro, não tem como. E a igreja precisa, e aí eu te falo, vai bombar. Vai bombar. Porque você tem uma igreja acolhedora para os adultos e para as crianças. Gente, é muito número. São muitos adultos que vão para a igreja por causa dos filhos. Passa, por favor, irmão. E aí, observe só. Aí eu tenho um plano de ação nas atividades extraescolares. Se eu tenho a escola bíblica, o plano de aula, aquilo que eu vou dar, eu tenho inúmeras outras atividades que eu vou agir para então poder alcançar de outras maneiras além da escola bíblica dominical. Aí você inventa a sua. Aqui vai ter o dia do gauchão, roupa típica, você ainda faz uma aculturação com o menino. As meninas lá com a saia rondada lá de, sei lá, de prenda, anarrie. Não, né? É diferente, sei lá como é que é. E aí você vai e chama lá o cosplay de... Sabe o que é cosplay? Não, né? Sabem? Galera lá em BH. Aí o Mateus, o Gaudério, o Mateus para dar uma aula de como cortar a carne, sabe? Ensina o menino, faz uma atividade. Aí a gente tem a escola bíblica de férias, beleza. Dia do amigo, chama o amigo. Traz ele para a igreja. Ou então vamos fazer uma atividade fora. Você vai fazer uma lembrança para levar para o amigo da escola. Festa da pipoca, igual a gente faz lá. Mas não é São João, é outra história.
Isso aqui são sugestões. Festa de sorvete. A gente tem no dia das crianças o PowerPoint infantil, que é a grande festa. O que eu passei a fazer? A gente fazia interno. Vamos voltar a fazer uma hora. Fazia um grande show, música, banda, grandes teatros, um monte de coisa dentro da igreja. Entre as 700 pessoas, com pelo menos 500 crianças dentro da igreja. No templo. E aí eu passei a fazer fora. Ano passado nós tivemos 800 pessoas, dentre elas pelo menos umas 500 ou 600 crianças. Um monte de inflável, picolé, tudo de graça, para os meninos passarem o dia. O menino abriu o olho e falava, não, estou na Disney. Só inflável, só boneco inflável. Brinquedo, né? Pula-pula de vários, assim, eu fazia da chave da igreja cair. Aí nós compramos cabo mais grosso lá e conseguimos fazer o negócio. Natal. Não, Natal não pode, nós somos reformados, não pode ter árvore de Natal, pode ter nada. Não? Tudo bem, estou falando de decoração. O que eu estou falando é o Natal é uma das maiores oportunidades que a gente tem para falar sobre Jesus. Aí você não pode nem tomar Coca-Cola na época, pode nem balançar um sininho. Blim, 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 blim. Eu amo Natal. Eu devo ser exonerado. Mas eu vou vestir de Papai Noel para contar história para as crianças. Claro, com a barba branca. Para contar, sabe por quê? Que o tal do Nicolau da Turquia, de Mira, entregou a vida dele para Jesus porque ele amava as pessoas. E ele passou a amar mais quando ele ficou sabendo que alguém morreu por elas. E esse Jesus é que ele entregou a vida e ele passou a fazer brinquedo para criança e deixar comida e dinheiro na casa das crianças que não tinham nada, que morriam no frio. Essa é a história do Nicolau. Foi um dos papas, que dos hereges lá, que eu não lembro o nome, deu um tapa no rosto de um herege. Papai Noel ainda é bravo. E Papai Noel morreu. Eu gosto de falar isso. E aí, a Páscoa. A Páscoa é a narrativa da salvação. A narrativa do Êxodo. E você tem a Páscoa. Aí chega a Páscoa, a gente está tão preocupado com o ovo de Páscoa que a gente não explica. E não fala para a criança o que é a Páscoa. Então a Páscoa eu passei, já fizemos 4 lá na oitava sim. E a gente sempre vai fazendo, para não repetir, mas eu já fiz 4 vezes. Umbral, passa tinta vermelha, marco cada criança que passa debaixo da porta, ela atravessa, come o pão com erva amarga e com carne de cordeiro. Véi, vocês têm carne de cordeiro aqui, tropeça na carne de cordeiro na rua. Até rim de cordeiro, ontem comer rim de cordeiro. Tudo bem que dá uma passada de mal, assim. E aí, 31 de outubro, reforma, Halloween, é o dia da reforma protestante, veste de Lutero, prega as 95 teses ali na porta, xinga o padre, sai correndo, sei lá, faz alguma coisa, não é? Mas veste de Lutero. E aí, acampamento vou fazer agora, dia 7 de setembro. O acampamento das crianças. 120 crianças de 5 a 8 anos, nós vamos para acampamento. Um monitor para cada 4 crianças, tudo bacana, número, CPF dos meninos, identidade, vai para o acampamento, fica lá, faz uma atividade, o tema vai ser por quê? Mas por quê? Aí a gente, por que Deus amou o mundo de tal maneira? Mas por quê? E a gente vai responder as perguntas das crianças. E de 5 a 8. Os juniores de 9 a 12 já tivemos. O tema dos juniores foi Você Não É Todo Mundo. Aí eu falava com os meninos, vai arrumar o quarto. Aí eles, eu não, pastor. Eu falei assim, vai arrumar. Eu falei assim, não, pastor, eu não sou todo mundo. Olha só, os meninos espertos igual um gato. E aí você faz a celebração do dia do pastor, da igreja, do seminarista, de todo mundo. O trabalho missionário, criança gosta de vestir roupa. Faz o trabalho missionário, coloca as crianças. Mas não pode ser aquele trem xoxo. Sabe? Ela tem que querer, tem que entender. Aí, por causa da questão da ideologia de gênero, uma afetividade que rola e tudo, eu passei a fazer um tempão o chá das princesas, atividade só para meninas. Elas vão com as mães, tudo de rosa, frufru, aí faz chazinho, aí tem curso de maquiagem.
para as meninas. Aí faz artesanato, faz um monte de coisa, tudo sentadinha, linda. Aí tem desfile, tem contação de história. Ano passado foi de Esther. A gente conta tudo tal. Eu só vou assim, dou uma olhada, dou um beijinho nelas e vou embora. Não fico não, é só menina. Aí nós criamos a Fogueira dos Guerreiros, porque tem o Chá das Princesas. Aí a Fogueira dos Guerreiros, um circuito para o menino correr com sacola de compra, arrumar a cama, bater prego, trocar lâmpada, circuito no barro. Aí a gente colocou uma coordenadora nossa, a Amanda, aí todos os meninos passavam, tinha que cumprimentar ela. Como vai, senhora? Como vai, senhora? É ótimo, cara. É ótimo, é a coisa mais gostosa do mundo. É muito bom. Aí é tipo trilha de crossfit. Eu já vou montar na ideia do Israel aqui, porque nós levamos um paintball. Aí os meninos deram um tirinho de paintball. Mas eu tenho aquele negócio, né? Você não pode. Essa cultura desarmamentista, né? Eu sei que aqui vocês andam a faca. Menina aqui nasce, ganha uma faca, com 18 anos ganha um revólver, né? Mas lá em Minas Gerais, complicada a coisa. E aí você cai na... Aí as oficinas. Eu tenho o Clube do Bolinho Luluzinha, que é para meninos de 9 a 12 anos. Aí fizemos oficina de quadrinho, já fizemos oficina de culinária. E a gente vai fazendo as coisas para que a criança viva a igreja. A igreja seja para ela um momento que ela espera. Vai ter o evento, cobra inscrição R$10. E a gente faz lá pipoca, cinema. Cinema, vamos criticar o filme. Dia do videogame. Sabe, os meninos, poxa, Free Fire. Já sabe qual que é o Free Fire? Que joga o menino jogando Free Fire. Aí o pai viu na nota do telefone. Nossa, meu filho comprou R$92 de roupinha do Free Fire. Como é que eu faço para cancelar, pastor? Eu falei, tem jeito de cancelar não, ele já está com 8 anos, não dá mais. Passa, por favor. Tem um monte de gente que não riu porque não entendeu a piada. Aí olha só, a gente deve verificar o conteúdo a ser dado, porque a gente fica preocupado com as histórias bíblicas clássicas. Aí o menino, a vida inteira, é Davi com Golias. A vida inteira. Não é? Aí Moisés, beleza. Mas a quantidade de histórias, e principalmente, a gente tem que explicar a Bíblia não é dando... porque a gente fica muito tensionado a isso, quem trabalha com criança, de querer uma lição de moral no final da história. Sempre. A aplicação tem que ter uma lição de moral. Olha, nem sempre, hein? Mas você tem que contar a narrativa. Explicar a criação, queda, redenção, consumação. Explicar e escolher. Pode ser exortativo, instrutivo. Pode ser de várias formas. Você pode passar só parábolas, igual a gente faz. Uma coisa que a gente faz que é muito rico. Lá a gente tem as células. Célula a gente chama Grupo de Crescimento da Oitava Igreja. A gente trabalha nas casas, as pessoas vão. Quarta, quinta, sexta-feira, reunião nas casas. Nós começamos a fazer final das aulas de sexta-feira e hoje a gente tem 5 células, 5 GECOI de juniores. Eles saem da aula e vão para uma casa. Imagina você receber 12 juniores, 9 a 12 anos, o barulho, sofá rasgado, bolada na parede, mas está acontecendo. E são meninas sendo curadas, meninos que foram consolidados, um monte de coisa bacana. A gente estava com um problemão num GECOI, que era de transição de UPA, de juniores para UPA. Os meninos agora, é aquele nervoso, aí agora está todo mundo calmo. Meninos visitando. Menino que falava que era ateu. Eu quero liderar o GECOI. Eu falei, mas como você quer liderar o GECOI? Você fala que você nem acredita em Deus. Não, mas não tem problema não. Eu falei, tem. E aí esse menino está no GECOI. E ele foi sozinho. Ele era vizinho, o pai não vai, nem a mãe. Pergunta a Israel quantos meninos que vão na igreja sozinhos, sem pai, sem mãe. E isso a gente tem juniores de 9 a 12 anos que vão à igreja porque eles querem e pedem. E o pai, tem pai que não entra na igreja, tem medo de derreter, ou então manifestar, né? Deixa o menino vai, o pai fica esperando lá fora. E aí observa só, nem tão poucas histórias não canônicas infantis. A gente fica contando a história do Samuelito, Ana Coração, Abubaque, a vida inteira as mesmas histórias para as crianças. Não. Porque olha só, como eu falei aqui, você vai numa festa de criança, tem lá
Arca de Noé, festa de crente, não é? Mas você já foi numa festa de criança, que era um bolo assim, ó, aí tinha um monte de mãozinha, corpo boiando? Já viu a arca arranhada, gente morta, nas pedras? Não tinha, né? Feita de biscuit. Ia ser bem legal, não ia? Mas a história da Arca de Noé é de juízo. E a criança precisa de saber. Contei a história da dona Judite. Me xingou. Contando a história de Davi, falei, cara, hoje eu quero gastar. Aí eu contei a história de Davi. Você pode ser alegórico, né? A primeira pedra, a pedra da justiça. A segunda pedra, a pedra da fé, que foi a primeira pedra. E Davi rodou e acertou na testa de Golias. Golias cai gigante, na horizontal. Seus músculos balançavam ainda. Davi pega a cimitarra de Golias, uma espada síria não, né? Filisteia, desse tamanho, curva, brilhava. Na hora que Davi levantou a espada, o sol bateu, todos... Davi pega Golias, levanta a cabeça dele e... Ah! Por Israel! É bem melhor, não é? É bem melhor, velho. O menino de 12 anos olha aquilo e fala, cara, eu quero arrancar a cabeça de alguém também. É muito bom isso. E o menino fica imaginando, fala, cara, eu tenho uma história do meu livro. E gente, Eliseu, o calvo. Você imagina, cara, você andando e a pessoa te chama de calvo, você anda para trás. Faz assim, ó, vem duas luzes. Rebenta 42 meninos, velho. É história bíblica. Aí a dona Judite, pastor, essa história, muito sangue. Eu falei, dona Judite, mas tá na Bíblia. Por quê? Os meninos precisam de entender os heróis. E aí quando eles vão, e a narrativa bíblica vai até Jesus, e eu tive o prazer de ir em Israel. Tudo bem que eu fiquei pagando uns 2 anos aqui a viagem. Quando você ouve a narrativa, porque bem provavelmente Jesus subiu a via dolorosa, nu, e sendo jogado naquelas pedras que escorregam. E com certeza ele se debateu, deve ter perdido o dente. Se bem que não, porque é osso, o osso não foi quebrado, né? Mas Jesus foi para a cruz, e a cruz não era aquela coisa bela, alta, não. Era uma altura baixa. Para o cachorro talvez morder os pés. E quando o soldado vai pegar aquele pedaço de pau, para ver se quebrava os tornozelos ou o joelho, quando Jesus morre, que está todo mundo olhando, essa é a história da nossa salvação. E as crianças precisam de enxergar isso e ver que o nosso Salvador, que transformou nossa vida, sofreu de verdade. Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Claro, óbvio que está a ressurreição embutido, mas é a morte que é falada por Paulo. Então a criança precisa, e por que eu estou falando tudo isso? Porque a criança ela aprende com elementos significativos e imagéticos. Ela precisa de enxergar. Porque ela não sabe como é que é um tijolo do muro da lamentação, que é desse tamanho. Ela não sabe como é que é um chicote da época, uma roupa de um legionário. Ele não sabe como é que o israelita se vestia. E você está contando a história daquela época para fazer uma transposição para a aplicação do tempo de hoje. E a criança precisa de enxergar porque ela não tem esse elemento dentro de si. Ela não tem o concreto formado. Então você vai formando. Como é que você forma? Através das histórias. E tudo isso com a narrativa. Passa, por favor. Então, como eu disse, para a gente ir findando. As diretrizes práticas. A gente tem o método bíblico. Como que é o método bíblico? É a repetição. É didático os elementos. Por quê? Passa, por favor. Como que era em Deuteronômio? Como que está falando ali para aqueles pequenos filhos da fé, a lei sendo repetida para eles entrarem na terra? Vocês vão repetir. O judeu levou isso de maneira tão literal que enrolou no braço, colocou a caixinha na testa e fica lá, né? E você vai repetir a lei
nessa criança até entrar, encucar. E a gente, por causa da nossa matriz educacional do Brasil, a gente parou de repetir. Nós temos que repetir. As pessoas precisam de repetir, falar o texto bíblico. Não é assim que você votou no seu candidato? Vote, nananana, vote, nananana. É isso, né? Se eu cantar a música do Lula de 1984, você vai... Só de eu falar... Nanana, nananana, ficou lá dentro, ó. Hã? Você não era nascido. Encucar. Encucarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao se levantar. É todo dia, tem o dia inteiro para você falar. Preguei o nome de Jesus na porta das minhas filhas. Para ela perguntar, que nome que é esse? Até quando ela começa... Claro que ela já ouvia. Papai, por que está o nome de Jesus colado na minha porta? Para você saber, minha filha. Quem é que nos salvou? Aí você conta a história do Êxodo. Fala assim, olha, em Êxodo 12, está aqui, ó. Esse sangue é esse nome. Deve você ter paixão pelo nome de Jesus. Das crianças querer o nome de Jesus dentro de casa. Da menino ver e fala assim, olha, tem esperança. Eu não preciso viver isso. Jesus me alcança. Porque tem criança sofrendo demais. Criança sofre demais. Sofre muito. Sofre com ansiedade, sofre com depressão, sofre com abuso sexual, sofre com tudo. As crianças sempre... Olha, em Moisés, as crianças foram assassinadas. Em Jesus, crianças foram assassinadas. Hoje nós estamos vivendo outro genocídio de criança, através do aborto. E é por isso que você se envolve muito com política, bate boca com os outros, vai no debate, vai na assembleia, não sei o quê. Tem que ir. Para que não passe uma base comum curricular aqui na cidade e o governo federal faça você engolir um currículo medíocre, goela abaixo. O aborto. Ninguém quer discutir o aborto. Vem com esse papo assim, vamos discutir o aborto. As pessoas querem passar a pauta do aborto. Leia o livro do Francisco Raso, Contra o Aborto. Sabe, as pessoas querem passar a pauta do aborto. A gente tem que discutir as questões de gênero. Tem pênis, é homem. Tem pepeca, é mulher. Acabou. Não, a pessoa se sente, não sei o que lá. Não tem pauta científica, não tem nada. É caô. Lero, passa, por favor. E aí, observa só. Nós fizemos de tudo para com todos, para, se possível, ganhar alguns. Fazer de tudo. Não tenha vergonha de agachar, sentar no chão. Criança tem que conhecer o pastor da igreja. Senta, olha no olho, fala, abraça. Conta história, veste de palhaço, seja o que for. Porque o Senhor nos chamou para ser como elas. Olha isso. Olha o que é viver. É ser como criança. Tudo bem, tem uns bocó igual eu que leva a sério demais. Não é para levar tão a sério, gastar seu dinheiro com bonequinho, colecionar. Cara, é lindo, né? Você compra um boneco, cara. Você abre aquela embalagem, aquele cheiro de plástico. O boneco olha para você, fala, papai. Cara, passa, por favor. Olha só. Aí é ordenança divina e escolha de ação do pastor, do líder, seja quem for. A metodologia de abordagem deve ser adaptada. Não, aqui a gente não vai trabalhar com bala. Aqui a gente vai trabalhar com texto bíblico, nós vamos usar o flanelógrafo. Aqui não tem recurso para usar data show. Nós vamos, seja o que for, aqui nós vamos contar a história com burrinho de batata. Conta a história com burrinho de batata, gente. Não tem dessa, não é grana. Cara, as brincadeiras que eu mais me divertia era de montar os cenários com barro, com terra. Tudo bem que era no meio da sala. Mas ninguém me falava onde é que tinha que ser, né? E você, cara, se colocar fazer uma caverna e colocar um G.I. Joe lá dentro, é a coisa melhor do mundo. Você não lembra da sua Barbie? Tudo bem que algumas aqui são da época daquela bonequinha de papel que você dobrava para trás assim, né? Eu sei, cara. Faz. Pega uma bonequinha dessa, recorta e dá para uma menina hoje para você ver. Olha, você pode trocar o vestidinho dela. A menina vai ficar maravilhada. Precisa ser Baby Alive, Hora do Chá. Já viu Barbie?
Você não vê Barbie empregada doméstica. É só Barbie universitária, Barbie empresária, Barbie maquiadora, Barbie rockstar. Você não vê Barbie mãe de família, Barbie do lar. Não tem. É uma covardia. Passa, por favor. E aí, olha só, a criança aprende mais fácil, como eu tinha dito. Os jesuítas falavam isso. Quem são os tradutores do Nordeste? Já viu? Você vai no Nordeste, lá, Ceará, não sei o quê. Você vai andando com o menino. Aqui, fulano de tal, morreu, não sei o quê. Aqui o hotel, não sei o quê, de Codacongó. Já viu? As crianças memorizam. As crianças aprendem idiomas. Não sei se você está tentando aprender inglês. Você sabe a marra que é difícil. Uma criança, YouTube, ó. Você vai ver o menino está falando inglês, facilmente. A criança memoriza, aquilo ali fica marcado na alma dele. Então você tem que pegar o texto bíblico e fazer ele entender. A coisa mais maravilhosa, quando eu vou contar a história para minha filha fala assim, eu já sei. Eu falo, tá bom, então vou repetir, como o pastor Jeremias falou. Jesus morreu pelos seus pecados, você é pecador, você precisa do evangelho, sua vida vai ser transformada. Uma criança precisa de saber que a vida dela tem sentido. Porque há meninas de 12 anos sendo abusada pelos pais, pelos avós. Atendi duas gêmeas. Olha, se eu for contar os casos de crianças que a gente já atende aqui. Gêmeas abusadas pelo avô. Esses dias, a irmã desencadeou, uma senhora desencadeou um problema, porque ela foi num coach. E eu acho que coach funciona dependendo, se não for picareta. Ela foi num coach, eles fizeram um exercício, ela desencadeou um problema que ela lembrou que o irmão dela abusava dela. E aí, esses dias, sabe o que aconteceu? O irmão dela e o pai foram denunciados. E sabe o que aconteceu? O irmão e o pai estão presos. E essa mulher não podia falar para o pastor dela, lá do Barreiro, um bairro de Belo Horizonte, que ela tinha sido abusada pelo pai, pelo irmão, e que o pai e o irmão estavam presos por abuso. E ela foi lá comigo. Chorar, desesperada, porque o outro caso do irmão e do pai era a sobrinha que tinha sido abusadas. E a mãe não acredita. E a quantidade de mãe que entrega a filha para o padrasto? Em áreas rurais, área rural, a vida sexual é a diversão. Meninos, você vai falar em escola, como eu falo sempre, escola de Belo Horizonte, os meninos no período da tarde, saem da escola, o menino fica sozinho em casa, o menino de 15 anos, chama as meninas tudo para lá e eles vão e aprontam lá. Isso mesmo que você está pensando aí. Várias meninas, vários meninos. Aquele caso, isso eu sei porque o major da polícia que me falou. O caso daquela menina do estupro coletivo do Rio de Janeiro. Não foi que ela foi violentada por vários meninos, não. É porque ela começou com um, com dois e terminou com vários entrando no quarto. Vida na comunidade, na favela. Entendeu? O usuário de droga começa a usar droga, não é um cara que vem com a capona e abre para ele, não. É o amigo que apresentou, que foi. O menino que não tem educação, não tem a força. Há uma força externa pressionando a criança. Se o menino não tem força interna, como uma garrafa, um copo. Imagina que esse copo aqui está fechado. Se eu apertar, dependendo da pressão interna que ele tiver, se for fraca demais, eu estouro ele. Os meninos precisam ter pressão interna, força interna, o Espírito Santo, segurando. Para na hora que o menino chegar na escola e falar assim, você é gordinho. Não tem problema não, sou gordinho e sou gostoso. Você tem um cabelo assim, você tem não sei o quê. E o menino se segurar. E não morrer por dentro. Porque para um menino cortar cabelo e ir na escola segunda-feira é difícil, sabia? Para um menino não ter a roupa da escola ou seu uniforme da escola ser duro no sovaco, porque a blusa foi da irmã, do outro. Aconteceu isso com você? Aquele uniforme cinza, duro no sovaco? Selva. Menino que vai de fato na escola para comer. A educação dos filhos começava por volta de 3 anos. E aí ia sendo ensinada em Israel os símbolos de fé, para que tenha visão, para que entenda tudo isso. Aprendiam sobre menorá, sobre tudo, sobre tabernáculo, visual. Não sejamos iconoclastas, ficar com medo de imagem. Não, a gente não tem. Mas observe só. Aqui eu falo que aqui é quase igual a oitava igreja.
As paredes brancas, tem iluminação e tal. Mas seria legal se a gente tivesse uns quadrinhos. Sabe? Umas pinturinhas. Não é? Seria. Tem umas igrejas de uns amigos meus que tem puff, quadrinho na parede. Tem uns anglicanos malucos, já viu? Beleza, são escolhas. Mas a gente precisa de ver. Agora, na sala da criança, sabe? Tem que ensinar. Tudo ensina. Passa, por favor, meu irmão. Passa, por favor. E aí, olha só. Não sei se dá para você ver. Se puder para apagar essa luz aqui. Lá é o PowerPoint. Aqui embaixo, o menino rodando pneu ali é a fogueira dos guerreiros. Nós cavamos um buraco no estacionamento da igreja. Depois tampamos, né? Colocamos a madeira, sujamos a água de tinta e o menino passava por ali. E a gente jogando água na cara dele e tal. Para ele... Menino, gente, não sabe correr. Aqui em Pelotas os meninos sabem correr. Lá em Belo Horizonte os meninos não sabem correr, não. Que as patas chocam, sabe? Do joelho valgo assim, ó. Corre, menino! Sabe? Passa, por favor. Aqui, ó. Aí sou eu. Outra coisa. Eu sou, além de bobo, eu sou palhaço de hospital há muitos anos. A fábrica de sapato de palhaço é brunobarroso.com. Acessa lá pra você ver. E aí, eu visito hospitais há muitos anos. Você faz um grupo de palhaços de hospital, passa a visitar o hospital, a igreja está com tudo para tomar o lugar. Porque é um trabalho carente e é simpático, todo mundo gosta. E todo mundo gosta de ir para o hospital também, vestidinho de palhaço, tirar fotinha. Passa, por favor. O chá das princesas, aquela ali do meio, a Eva, minha princesa. Tá vendo? Só meninas, ó. Olha lá, aquela mesona ali, ó. Elas iam fazer não sei o quê. Acho que era colorir o bolo, o cupcake. Elas iam fazer o negócio. Chá das princesas, passa, por favor. Culto infantil. Aí essa menina, por exemplo, que tá orando ali, ó. Tá com 18 anos, sei lá. A véia. E aí, passa, por favor. Culto infantil. Pastor Fábio, lá essa foto é muito antiga. Pessoal paramentado, a banda vai tocar, coloca negócio. Sabe, chapeuzinho, compra na loja de festa e por aí vai. Passa. No dia do terremoto no Japão, falei isso aqui. Cortamos as faixinhas, pintamos com tinta guache, colocamos nos meninos para orar pelo Japão. Ficaram sabendo, está acontecendo uma coisa lá do outro lado. Ah, como é que é no Japão? O Japão é budista, é taoísta, seja lá o que for. Muita gente conhece o evangelho. Oramos, super legal. Passa, por favor. A Páscoa, como eu tinha dito. Passando lá, ó. Pegamos um ramo, estava na rua, passamos na tinta, e os meninos comendo a carne de cordeiro lá, ó. Eu adoro, porque eu faço na minha casa, roo metade e levo essa. Passa, por favor. Aí, ó, muitos anos atrás, o Jonas, um espetáculo que eu fiz lá, teatro de boneco, toda a equipe, a gente manipulando boneco, manipulação direta, né? Um mexe com o pé, o outro mexe com a cabeça, o outro mexe com as mãos, bem bacana. Pastor Jeremias lá de Marinheiro, parece o Brutus, mas é o pastor Jeremias. Pode passar. Tia Helenita. Aí a gente manipulando, aquela lá minha esposa manipulando boneco junto comigo. Casou, agora se vira. E passa, por favor. E aí, para findar, para a gente orar, o livro, eu gosto muito desses dois livros, do Ted Tripp e Charles Spurgeon, que é O Pescador de Crianças, e o Pastoreando o Coração de Criança. Vão orar. E no orar, lembra de uma criança da sua igreja assim, ó, que está sofrida, chega lá com marca de meleca, com a roupinha, sabe, pezinho sujo, necessidade, mas pensa também no riquinho, que está todo frufruzinho, todo bonitinho, e às vezes a família está um caos. Ou então, está tudo aparentemente bem, mas esse menino não está aprendendo o evangelho. E também ora para esses pais que as crianças estão bem consolidadas para que eles sejam um canal de vida. Em nome de Jesus, vão orar para o nosso ministério infantil, pela sua igreja, para que a sua igreja seja assim um ponto de vida para o bairro, para as crianças, para todo mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá significado de vida. O Senhor nos chama, ó Deus, a proteger os indefesos, a agir contra a injustiça. Ó Deus, a pregar a palavra para os pequeninos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor levantou gente para
preocupar com as crianças nesse mundo e a preocupação maior com a salvação e vida eterna, mas também com a defesa do corpo, da alma, da mente. Em nome de Jesus, ó Deus, desperta as igrejas que estão aqui. Pedimos pela Quadrangular, IPB, as comunidades, Igreja Metodista, cada uma, ó Deus, em nome de Jesus. E, ó Pai, a gente ora pelas crianças que estão sofrendo, pelas crianças que estão enfermas, pelas crianças da cidade de Pelotas e região, pelas crianças do Sul, ó Deus. Senhor, só o Senhor sabe qual é a realidade local e das famílias, mas em nome de Jesus, capacita o teu povo. Pedimos ao Senhor, ó Deus, dá-nos criatividade, visão, força, alegria, ânimo com as crianças e no nome de Jesus, que o Senhor nos dê, ó Deus, palavra, jeito de pregar, ânimo para pregar, em nome de Jesus, criatividade. Deus, que nós preocupemos, assim como qualquer outro ministério, na igreja, em nome de Jesus, com adultos, mulheres, homens, mas, ó Deus, que a gente tenha um olhar especial para as crianças, são delas o reino, precisamos dessa força com os adultos, porque elas não farão por si mesmas, elas são a verdadeira minoria, ó Deus. A gente pede isso ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Valeu.